Meu nome é Luiz Gustavo e você está aqui nesse canal para descobrir os pontos críticos da lição da Escola Sabatina. Então se liga no resumeco que a gente está começando. E a lição desse trimestre tem como título Hebreus, mensagem para os últimos dias. Nós vamos conversar sobre a lição de número 1, a carta aos Hebreus e a nós. Nós vamos lembrar que tudo que está na Bíblia teve um propósito temporal para o momento que foi escrito e tem um propósito para nós hoje também. Então a lição já traz verso para memorizar ali de Hebreus 10, versículo 36, que diz assim: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Os hebreus é o povo de Israel. Se você não sabe, fica aí a dica, beleza? Então Paulo escreve para os hebreus, o povo que foi escolhido a princípio para ser uma nação santa e que ao longo do tempo foi se perdendo do propósito de Deus para a sua vida. É interessante você notar que Hebreus capítulo 2, verso 3 e verso 4, Paulo denota que a mensagem chegou para o povo ali com uma maneira estrondosa, com sinais de milagres, com o derramamento do Espírito Santo, com prodígios e muitas outras coisas. Então a mensagem de salvação de Cristo sempre foi acompanhada na igreja primitiva de sinais e derramamento do Espírito Santo. Então a mensagem chegou daquele jeito para o povo hebreu, chegou daquele jeito para o povo que um dia foi escolhido por Deus e que perdeu esse privilégio por escolha própria. Muitas vezes a gente perde os privilégios de Deus para a nossa vida porque nós escolhemos rejeitar a mensagem. E aí é o primeiro ponto dessa lição, beleza? Segundo ponto, como eles receberam a mensagem, por serem diferentes, começaram as lutas. A lição traz ali em Hebreus 10, verso 32 a 34, e Hebreus 13, 3, algumas lutas que eles tiveram. Quando você é diferente, de alguma maneira, você vai enfrentar lutas na sua vida. No quesito espiritual, por você pertencer ao povo de Deus, eles já sofreram perseguição. Devemos lembrar que eles faziam parte do povo judeu. Então, ao aceitar a mensagem, se tornaram cristãos, com costumes e tradições diferentes do que eles estavam inseridos ali no contexto cultural. Assim, foram perseguidos. Assim, eles foram, muitas vezes, maltratados. E isso gerou o quê? Um mal-estar entre os irmãos. Ninguém aqui gosta de ser maltratado. Ninguém aqui gosta de sofrer o tempo todo. Mas quando eu olho para a vida de Cristo, eu percebo o seguinte: ele sofreu por ser diferente. Ele foi maltratado por ser diferente. E nem por isso ele deixou de ser diferente. Fica um segundo ponto crítico da lição. É você entender que ser diferente vai lhe causar alguns transtornos. Mas isso não impede que você continue sendo diferente e fazendo a diferença na vida das pessoas. Pega a sua Bíblia e vai em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Olha só o que o texto nos diz. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, quando você sofre por ser cristão, não tenha vergonha disso, porque Cristo sofreu por ser diferente. Quando nós sofremos por ser cristão, nós estamos participando do sofrimento de Cristo também. Não ache você, como alguns dizem aí, que se tornando cristão a sua vida vai ser 100% mil maravilhas. Não será 100% mil maravilhas, porque nós estamos inseridos no mundo de pecado, onde ainda estamos repletos de pecado ao nosso lado. Assim, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa ruim vai nos acontecer. Isso não quer dizer que estamos sendo perseguidos por Satanás, como acontece, ou que muitas vezes estamos sendo castigados por sermos cristãos. Não. Na verdade, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que faz parte da rotina. Faz parte do contexto do pecado sofrermos de vez em quando. Mas sofrer por ser cristão é um privilégio para mim, para você e para todos que dizem seguidores de Cristo. Quando você vai ali em Hebreus 2, versículo 1, você percebe que Paulo incentiva os irmãos a não perderem a fé, apesar dos sofrimentos. Preste atenção, eu e você não devemos nos desmotivar, não devemos desanimar, apesar do sofrimento. Eu sei que é difícil, eu sei que é meio clichê falar isso, eu sofro, já sofri, provavelmente vou continuar sofrendo por conta de algumas escolhas que eu fiz, principalmente ao lado de Cristo. Mas isso não deve me desanimar. Hebreus 2, versículo 1.
Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O texto está falando aqui da razão de não se desanimar. Quando você pega Hebreus 1, que é o assunto da próxima lição, você entende que o Deus que você serve não é um Deus qualquer, não é um Deus distante, é um Deus soberano que cuida de você. Assim sendo, nas dificuldades, nós devemos estar mais e mais conectados com Cristo. Quando você vai para Hebreus 3, do verso 12 ao verso 14, você entende que nós temos que nos tornar participantes de Cristo. Devemos continuar alimentando a nossa fé para seguirmos confiante em sua promessa. Para finalizar o nosso contexto de hoje, Paulo diz tudo isso para o pessoal de Hebreus e para nós, porque eles estavam vivendo nos últimos dias. Paulo queria imprimir na mente deles que aquele sofrimento seria momentâneo. Devemos nos lembrar que os cristãos acreditavam que Cristo voltaria na sua época, na sua vida. E de fato voltaram, porque eles morreram. Assim, quando eu e você morrermos, Cristo vai voltar para nós, porque acabou a nossa jornada de vida neste mundo. Então, eles acreditavam fielmente que Cristo retornaria no período deles, e por isso eles viviam como se fossem os últimos dias. E deve ser o conselho para nós: você não sabe quando você irá partir. Infelizmente, nós podemos dobrar a esquina e sermos atropelados e vier a óbito, ou qualquer outra doença do tipo. Mas, se isso acontecer, Cristo voltou para mim e os meus sofrimentos deste mundo já passou. Tudo passa nesse mundo, até mesmo o seu próprio sofrimento. Então não perca a fé em Deus, não perca as esperanças, porque se você está desanimado, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua esperança, porque Cristo irá te ajudar a superar as dificuldades. Vou deixar uma mensagem para vocês que se encontra ali no livro Profetas e Reis, página 164 e página 165. Para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho. Fé e atividade darão segurança e satisfação que vão aumentar dia após dia. Isso aí, essa foi a nossa primeira lição desse novo trimestre. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você absorveu desse estudo, o que você entendeu. Aproveita e compartilha conosco também quais as dificuldades que você já enfrentou por ser diferente do contexto que você vive. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece e nos siga nas redes sociais. Forte abraço e que Deus os abençoe.